Ele é bom, o Senhor é o cuidador, o Senhor é o abençoador. Pegue sua Bíblia aí, no livro de Mateus, pegue-a, a sua bússola. Livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 e o 14. Livro de Mateus, capítulo 7, o verso 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por este momento ímpar, único de Tua Santa Palavra. Abençoe o Teu povo, a cada um que está nos ouvindo nesta hora, Pai. Tu, o Senhor, é fiel. Por isso eu te peço, crendo, nos use neste momento. Eis aí a Tua noiva, Tu, o Senhor, os conhece. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, livro de Mateus, entre as décadas de 50 e de 60 depois de Cristo, foi escrito. Mateus, do sobrenome era Levi, trabalhava como coletor de imposto publicano para o governo romano. É interessante que o livro de Mateus e suas comparações, Cristo é visto como rei, apesar que no livro de Marcos é servos, no livro de Lucas como homem e nos livros de João como Deus. O livro foi escrito para os judeus, é detalhado. O livro foi escrito para os judeus. E é um livro que é interessante, querido, a gente analisando o escrito. As divisões mais importantes são os sermões, né? Que inclui bem as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, a parábola do reino. E Cristo, como eu falei, é visto como rei. Cristo, Senhor, o Rei dos Reis. Porque é interessante que o livro foi escrito para os judeus e ele é visto como rei. Quando é para Marcos é servo, Lucas como um e João como Deus. E escrito para os judeus, e ele é visto como rei. E para Marcos foi para os romanos, no livro de Marcos. Lucas o grego e João a igreja. Interessante, né, que os judeus, né, povo de Deus, o povo separado pelo Senhor, o povo a qual Deus escolhera desde o período do começo, vou assim dizer, do Antigo Testamento, o povo judeu, os hebreus. Mas este livro dos 4 evangelhos, né, o livro de Mateus,
que ali vai narrando, faz uma narrativa muito profunda. Jesus, o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade, o Rei, Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso. É interessante que a Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome sobre todo o nome: Jesus, o Cristo, o Salvador. E falar de um texto a esta é muito forte, muito profundo: caminhos, ou os dois caminhos. Lemos um texto em Mateus capítulo 7, o verso 13, que diz: entraia pela porta estreita. É interessante que aqui abra-se um parênteses e diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, querido, para servir a Cristo. Estava num diálogo com um amigo e perguntava, conversava. Nós analisamos textos bíblicos, observando textos bíblicos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele escolheu desde o ventre, separou desde o ventre. E muitos não acreditam que Cristo, o Senhor Jesus, é o Salvador. Outra hora vieste uma nação, ou veio uma nação, ou esteve uma nação, ou nações, em períodos que passaram, período babilônico, período de Noé, no período da Torre de Babel. Questiono ou me pergunto, eu me lembro, ou às vezes fico analisando, no período até de Noé, que a Bíblia diz que Noé era um grande pregoeiro ou pregador da justiça. Noé construiu vou dizer assim para simplificar, um barquinho enorme. E dizia ali: entre dentro deste barco, da arca de Noé, porque o Eterno, Ele vai mandar um dilúvio. E é bom que vocês entrem. Querido, desde que o mundo é mundo, desde que a existência, depois que entrara o pecado na terra, que Deus, Ele levanta homens, levanta mulheres, profetas e profetizas, sacerdotes, para alertar que chegará um período que este mundo a qual nós habitamos, vivemos, vai se findar. Nesse período 50 a 60 depois de Cristo, que foi escrito este livro muito importante da Bíblia Sagrada. E a narrativa não é a de um profeta, a dos maiores profetas, ou o maior profeta, não de um homem normal, um semideus, Deus. A narrativa deste livro escrito foi de um homem, cheio do Espírito Santo, mas as palavras é de um, o Senhor da Glória, aquele que vive e reina.
E as palavras de Cristo, temos que analisar detalhe, querido. Observar detalhes. Para que nós possamos entender e compreender o que o mestre, o que o Raboni ou o Rabê está a dizer. E Jesus, as evidências da vida do reino, ele sempre mencionava, Jesus ele falava muito sobre o inferno. E dizia também sobre o céu. Alertava o povo, alerta a humanidade da vinda dele iminente, a vinda do Messias do Salvador, do Rei da Glória. Ele vai vir. Vai buscar o povo dentro de um povo. Quando estava falando o período babilônico, o período de Noé, da torre, muitos não credenciaram, não deram crédito. A Bíblia diz no livro de Isaías, quem daria crédito ou quem deu crédito à nossa pregação? Quem falava era um profeta, quem ouvia era um povo. Imagine, profeta messiânico que profetizou anos a dizer que viria um período longo, querido. Profeta messiânico Isaías, ele profetizou um período ali que dizia que o Messias foi o mais que profetizou a vinda. Foi o que mais profetizou sobre o Messias. É interessante que este livro foi escrito há 740 a 680 anos antes de Cristo. Muito tempo para depois Cristo viesse na terra. Jeremias, o profeta que profetizou para um povo, profetizar há 40 anos, foi este que não viu nenhuma de suas profecias. Jeremias. Imagine um homem que falara, dizia, teve um período que ele falou, eu não falo mais, porque eu não estou vendo nada com as minhas palavras, querida conjecturar. De repente se cumpriria depois. Se cumpriria depois. E a palavra do Mestre, do Senhor Jesus, querido, do Rei da Glória, vai se cumprir. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e o espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Querido, é triste, é doloroso. Sabemos que o caminho com Cristo é estreito. Estão a dizer por aí que o crente ele não tem período até de quebrantamento disso, mas ele sabe o foco, a quem ele está a servir, o foco é Cristo. Muitos até ensinam que caminhar com Cristo, o crente ele não passa por momentos difíceis. É mentira, passa. Passa por momentos difíceis. Tem momento que o crente ou o servo quer correr, quer parar, quer deitar, quer gritar, quer chamar a atenção de uma forma ou de outra. E o Eterno em silêncio. Mas o detalhe é que quando o Eterno começa a falar, se levantar a favor daqueles que estão clamando, orando, buscando, Deus abençoa. Mas o caminho com Cristo é interessante que nem o Filho do Homem, ele diz, tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele veio com uma missão, salvar, libertar, ensinar ao povo. E ele ensinava que o caminho é estreito. Aquele que quiser vir
a mim, após mim, servir a mim, caminhar comigo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele não está dizendo, não é a cruz de outrem, não, é a sua cruz. Você vai ter que se negar a muitas coisas, se abdicar de muitas coisas, se separar de muitas coisas, deixar muitas coisas. Querido, eu confesso que eu, às vezes, é apegado a muitas coisas e tem que ir tirando, lapidando, tem que respeitar uma coisa ou outra, porque servir a Cristo é assim. Porque estreita é a porta, não é larga, querido. É interessante quando o Eterno fala até sobre quem tem finanças. Não estou a generalizar, mas ele tem uma passagem na Bíblia que diz assim: é mais fácil um camelo entrar na porta do céu, é um buraco de uma agulha, querido, olha bem que é interessante, do que o rico com a porta imensa, larga, aberta, onde dá para passar uns 500, não vai entrar, porque é apegado a esse finanças. E quando nós tocamos valores aonde o ser humano é apegado, se botamos Cristo em segundo plano, é difícil. Ele tem que ser exclusivo, tem que ser primeiro em tudo, em nossa vida. Apertado o caminho que conduz para a vida. E são pouco, olha, querido, os que acertam com ela. Imagina este homem a qual está preocupado com as suas finanças e outras coisas mais. A porta imensa, ele anda, de repente desvia daquela porta imensa. Por que não vai conseguir entrar? É interessante que no livro de Provérbios, capítulo 2, e o verso 8, diz assim: guardai-vos, ou guarda, as veredas do juízo, justiça, e conserva o caminho dos seus santos. Guarda as veredas, as verdades, o caminho de justiça, e conserva. É interessante que a Bíblia é ímpar. Ela fala com detalhe, querido. Conserva. Mantém firme, fito, sólido, seguro, para que não venha retroceder. Fique fito no alvo que é Cristo, o caminho dos santos, os caminhos daqueles que ficam servindo fito em Cristo Senhor Jesus. Provérbios capítulo 13, o verso 15 diz: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Pérfidos, traidores, é intransitável. Querido, estou a correr. Provérbios capítulo 14, o verso 12, diz: a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá caminho de morte. A morte, ela é horrenda. A morte, ela é terrível, querido. Morreu um certo homem e perguntaram ao Senhor: deixa eu ir lá enterrá-lo? E Cristo disse: deixa os mortos enterrar os mortos. É interessante quando a gente começa a analisar, observar os escritos. Cristo está dizendo os mortos, porque quem está com ele está vivo.
mas morto para o mundo. Quem não está em Cristo está vivo para o mundo, mas morto para Cristo. E Cristo, ele vai falando as coisas no detalhe, para que nós possamos analisar que os homens, no período no qual ele estava na terra, os homens viam que este homem fala diferente. Imagine Cristo quando avistar, ouviu a mulher samaritana: me dá de água, me dá água para que eu beba. Cristo, Senhor, pedindo água, ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Não um pouco de água? E a mulher: que és tu, judeu, que pede água a mim, que sou samaritana? Muitos até se perguntam por causa da briga dos samaritanos, dos judeus, era por causa do templo. Que os samaritanos levantaram um templo em Jeirim, não lembro o nome da cidade, correto? Mas o templo, ele tinha sido construído, feito em uma localidade, Jerusalém. Era um povo ali, aí eles só achavam que o templo era para ser lá, e a Bíblia vai dando um contexto, conteúdo, vai sinalizando, vai alertando. E muitos o adoravam no templo. Jesus até no diálogo com esta mulher até diz: chegará um período que vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não! Em adoração. Mas até então teria uma discussão, vou dizer assim, melhor assim, para muitos. E ela dizia, porque conhecia isso, não podia ir para cá, não podia ir para lá, era uma rixa, era uma guerra, era uma briga. E nisso Jesus foi lá e falava com a mulher, tanto é que os discípulos se maravilhavam quando eles saíram e voltaram e viram o mestre a conversar com ela. E Cristo a dizer, conversar com ela, explicar detalhadamente ali. De repente, quando ela vê que Cristo é o profeta, começa a falar diferente. Ela diz: vejo que este é um profeta, vejo que este fala diferente. Porque Cristo, ele falava de uma maneira que não tinha como, querido, a pessoa ficar no seu ato de normalidade. Ou a pessoa chorava, ou a pessoa ficava atônita. A pessoa às vezes não ficava em si, ficava refletindo as palavras deles na mente. Porque Cristo, o Senhor, ele é conhecedor. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, a qual eu li, e o verso 12, há caminho. Cristo diz: eu sou o caminho. Aqui interessante que fala assim: há caminho. Um homem pode lhe trilhar caminhos, seguir caminhos. Mas Cristo diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Que ao homem parece direito, mas ao cabo, que ao fim, dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 12, o verso 15 diz assim: o caminho do tolo é reto, e aos seus olhos mais o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido, ou dar ouvido ao conselho do sábio, este é sábio. Provérbios capítulo 16, o verso 25. Há caminho que parece direito
ao homem, mas seu fim são caminhos de morte. Muitos a correr atrás de algo que vai se findar, a buscar algo que vai se findar. Nós não tem tesouro nesta terra onde a ferrugem, a traça, o devorador. Não ajunteis. Ajunteis tesouro no céu, onde Cristo, o Senhor, o Salvador, habita, no alto e sublime trono. Mas para nós chegarmos lá, temos que buscar a presença, caminhar na presença, andar na presença, focar a presença, observar a presença de Cristo, o Senhor Jesus. Há caminhos que são de mortes. Reflita. É interessante que no livro de Romanos, capítulo 6, e o verso 21, e que frutos tinheis, então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E que frutos tens? Querido, há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos. Provérbios capítulo 16, o verso 7. Sendo o caminho do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Me lembra do rei Salomão, que não teve guerra. Se teve, foi um negóciozinho, uma discussão, mas não teve. Salomão que num período se declinou. Mas se a gente analisar a Bíblia Sagrada aqui, que diz: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Então o inimigo vai querer paz. Não, não quero guerrear. Vejo que aquele lá é justo. Vejo que aquele homem lá, ele está cuidando. Está fazendo isso, está se separando. Não tem por que eu brigar com este. Por que eu brigaria com este? Por que eu maltrataria este? Por que eu falaria mal a este que só me faz bem? E detalhe, não me faz mal, passa pra cá, passa pra lá. Muito mal falam, ai. Outra hora eu queria fazer isso, mas hoje não. Porque eu vejo que ele anda seguro, fito ali. Mas tem alguma coisa com ele que eu não sei o que é. Muitos até se perguntam. Mas é Deus. É o Senhor que é com ele. Repito, sendo o caminho do homem agradável, ou agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Lembramos da passagem de Jó. Muitos vieram ali, pensaram até em ajudar isso, aquilo começa a falar, daqui a pouco começou a falar besterol, chegou um período que Deus ia pegar o próprio Senhor. E Jó pediu pelos seus inimigos, querido. De repente, quando Deus falou, chegou o momento de abençoar. Quem foi que deu? Voltou, Deus tocou, ou até deu ordem para abençoar Jó? Os próprios. Que outra hora maldizeram. E depois bendizeram. É interessante, querido, que há caminhos que para o homem é caminhos terríveis. Caminhos horrendos.
Analisando a Bíblia Sagrada, note-se que nesses versículos, série de 2 caminhos ali, querido. É interessante que há 2 árvores, 2 profissões de fé. Vai dando continuidade. A gente dando continuidade ao texto, abrindo um parente no verso 15 do capítulo 7 de Mateus, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Se a gente analisar 2 caminhos aqui, pelos seus frutos os conhecer, colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. É interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina passo a passo, detalhe por detalhe. E o livro de Provérbios, capítulo 20, e o verso 24, que é profundo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Querido, desde que o homem, ou quando o homem veio ou nasce nesta terra, muitos até pensam que o ser humano, ou até ensinam assim, nasceu por obra do acaso. Muitos até acham que o ser humano é da descendência do homem de Neandertal, que veio, tem um DNA no animal. Querido, não existe isso. Mas muitos acreditam. Mostra até uma foto no formato de um animal crescendo, isso, quando vê aparece um homem. Não tem como. Nós temos a imagem, a semelhança do divino, do eterno, da pureza em pessoa, que é Cristo. É interessante que Deus, quando veio até, que toda tarde Deus vinha falar com Adão. Mas quando, antes de Adão ter nascido nessa terra abençoada, que Deus abençoou, ali Deus falava: haja luz, haja isso, separação disso, daquilo, tal. E acontecia só com a palavra. Mas no homem, querido, é muito profundo isso. Deus podia dizer: e o homem nasce da terra, do pó, do ar, da onde for. Mas Deus foi lá, querido. É interessante que a conjecturar, Deus se abaixando um pouco, pegando barro, modelando barro, né? Fazendo aquele barro detalhadamente. Querido, é profundo demais. O toque do divino, o toque do eterno, o toque do Deus Todo-Poderoso, o toque daquele que vive e reina, o toque daquele que é conhecedor do mais profundo, do íntimo, do coração, dos ossos, da medula, dos homens, o toque daquele que faz a existência, aquilo que não existe, o toque daquele que ama profundamente o homem, a mulher na terra, o toque daquele que faz existir galáxia dentro de galáxia, o toque daquele que é, e que era, e que há de vir para todo sempre. O toque do Deus vivo, não morto. O toque
do Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o toque do Elohim, do El Shaddai, do Adonai, o toque. Querido, avistar a esse toque um entendimento meu, um pensamento meu. Imagine o inimigo vendo com a sua rambada e os anjos também avistando, os anjos celestiais, os celestianos, porque Gabriel fala quando fala com Maria, eu sou celestiano, avisto ou vejo, do alto e sublime, avisto aqui, tete a tete, o Pai, vejo ele me enviou. Eles têm uma identidade celestiana. O inimigo se perdeu a identidade, sabe nem para onde vai, mas sabemos. E nisso, Deus ali tocar, imagina o pensamento do inimigo, o que ele estava a fazer. E os anjos? Meu Deus, o nosso Senhor Deus está fazendo o santo dos santos. Porque a Bíblia diz que os serafins, eles ficam de tempo, eternidade e eternidade, dizendo santo, 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 que é separado, Kadosh, 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 direto, não para, não cessa. Imagine eles avistar tudo o que o nosso Senhor, o separado, quer. É só dizer, ou então dá uma ordem a gente, que a gente aqui está pronto, estamos preparados. Mas ele está tocando no barro, querido. Está modelando e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O homem, ele tem Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o Deus, Espírito, só o homem. Ele é um privilégio ímpar, porque Deus falou ali no começo, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele começou a modelar, começou ali a desenhar um pensamento que existia dentro do Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. E de repente ali começa o formato de Adão, lindo, perfeito, porque Deus, o que fez era bom. O homem em si é bom, mas a espaticidade somos todos nós, querido. Não existe, até falado numa reunião abençoada ontem, não existe aquele homem e mulher super-homem, nunca foi. Não existe. E nisso Deus começa a modelar. Começa a modelar. E de repente está ali aquele barro e os homens olhando. Desculpe, os anjos olhando, os demônios olhando. Que é aquilo? Que é isso? E foi o que ele fez agora. Ele tocou. Ele sujou a mão santa no barro. Pegou um pouquinho d'água e foi modelando. Foi fazendo isso, aquilo. A mão do divino. E de repente ele sopra e dá o fôlego de vida. O DNA de Deus para com o homem, querido. Você tem um DNA do Deus Todo-Poderoso. Detalhe, querido, não é o DNA do anjo, não, hein? Não é o DNA de um querubim, onde muitos estão a adorar. Não é o DNA de um serafim. Não! É o DNA do Deus. Que ele é espírito. Ele assoprou. Do Deus Todo-Poderoso. Que privilégio é este do homem? Há dois caminhos, querido. Voltando. Que privilégio é este do homem, onde o eterno Deus,
o tocou-a, modelou-a, deu fôlego de vida, acredito eu, pensamento meu, que Adão, em chão vermelho, ele brilhava, não tinha pecado. E toda tarde, o Eterno ia lá no raiar, conversar com Adão. Adão, como está aí no Éden? Querido, Deus, ele preparou tudo para o homem. Como está aí você no Éden? Aquele diálogo saudável, bacana, alegre, um sorriso daqui, um sorriso dali, o Eterno rindo, conversando, e avistando, andando, caminhando, e Adão ali aproveitando de tudo, do bom, do pouco, tudo. E Deus toda tarde ia lá conversar com este abençoado. E Adão não tinha pecado, brilhava, querido, porque a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, que foi lá falar com Deus, interessante que Deus fala, eu com meu servo, Moisés fala o tete a tete, como um amigo fala com o outro. É interessante que quando Moisés subia, ou subiu, e lá estava no monte, que o monte tremia, né? Botava a pé no monte é perigoso. Tava lá, Shekinah. Deus falava, eu com meu servo, Moisés fala como um amigo, fala com um outro. De repente, quando Moisés descia, o povo, cobre isso aí, Moisés. Cobre o seu rosto brilha muito. Tá brilhando igual o sol, não estamos conseguindo avistar. E nisso Moisés lá. Imagine Adão, que toda tarde o Eterno ficava lá conversando. Um período, batendo aquele papo bacana. Adão, e aí? Já botou o nome dos animais? Quer construir isso, aquilo, fazer isso, aquilo? Faça. Eu, Senhor, tirei sabedoria. Imagine ali, de repente, a serpente terrível. Mas é interessante que Deus, ele não perde. Não perdeu Adão, não perdeu Eva. Botou até a marca nos filhos, na marca nenhum, que matou o outro. Aqui, matou. Mas ainda falou, aquele que tocar em ti, 7 vezes, mas Deus, só Deus. Querido, entenda uma coisa. O eterno Deus, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre, ele te separou. Ele te escolheu. Ele te abençoou em meias lutas, dificuldades. Mas você está aí. E no nascimento seu, quem veio foi você, a terra. Onde muitos ali dentro, até para você nascer ali, dentro da barriga de sua mamãe, quando ele estava no período de fertilidade, ali que tinha uma briga. Imagina empurrando o outro. Na vida é assim, né? Um empurrando o outro. Imagina ali, dentro da barriguinha. Não vou chegar primeiro. Tem até um filme que é interessante, que faz uma menção disso aí muito bacana. Que é uma briga, eu vou chegar primeiro, isso, aquilo. E muitos no meio do caminho morrendo. E muitos quando batiam ali para atravessar, aquela portinha ali da bolinha aí, querendo furar, não conseguia, morrer também, desistia. E veja como Deus é perfeito, querido. De repente nasceu você, lindo, belo. E Deus fala, veja como eu te amo, filho, filha. Você está aí para me glorificar. Quando alguém olha você ou avista mim, vê Deus. Está vendo Deus. Mas por que está vendo Deus? Porque Deus que fez você vir na terra, te criou, te ensinou. Querido, nós vivemos no período de bebê, criança, jovem, adolescente, adulto, senhor e ancião. Nesse período do começo ao final é livramento. Dentro de livramento. Por mais dentro, por dentro de livramento. É do começo ao final o inimigo. Eu vou matar.
Vou derrubar, vou fazer isso, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Não tem. Ou tu crédito dele. Não tem, não tem. Roubar, matar e destruir. E do começo ao final, quando o anjo do Senhor vem cuidar de você, te dando livramento, querido, existe uma batalha espiritual a qual nós não avistamos. Por mais que o homem falha, lute, porque o homem é imperfeito. Deus é perfeito. Mas existe uma batalha ali que nós não vemos. E muitos dão crédito, pensam que o inimigo... Não, ele vem para querer acabar, proceder, destruir. E Jesus aqui não, porque aqui é minha e aqui é meu. Olha como Deus opera na vida de um homem e de uma mulher. Se você analisar a sua vida, quantos livramentos Deus te deu? Ainda diz, é sorte, foi sorte. Eu não sei o que. Tem gente que não vou até abrir um parente. É difícil que eu vou dizer, mas é verdade. Tem gente que diz assim, aquele que era para ter ido, fulano que era para ter morrido, ruim. Não entende, porque é Deus dando livramento. Deus tem um plano na vida daquele ou daquela. Porque o amor de Deus é o amor HP, o amor diferenciado, o amor único. Um amor que não se compara, querido, não sabemos. Tentamos entender, mas não entendemos. O que está preparado lá. Querido, se um dia nós que estamos aqui, Deus abrisse uma pequena janelinha e deixasse que a gente enxergasse lá alguma coisa, querido, uma planta